Oi, esse é o quadro Na Real Oficial, o desconforto semanal sob medida. Rindo de nervoso. O que te levou a fazer um podcast? Oi, pessoal! Hoje as meninas estão super animadas para falar sobre esse assunto polêmico que é piores dates da vida de vocês. A Carla já tá aqui com o microfone preparadíssimo para começar juro. com a primeira história de date ruim. Conta. Vamos lá. Carla. Tava na faculdade e... Ai, gente, juro. Era um amigo de um menino que estava comigo, que não era da cidade que eu tava morando. E aí ele veio da cidade que ele morava pra uma festa na faculdade. E aí a gente já tava conversando, enfim, mas eu não queria ficar com ele porque ele era muito feio. Coitado. Tudo bem, você não é obrigada a achar todo mundo lindo. Exatamente. Tá tudo certo. Meu, juro, ele tinha uns dentes muito feios. Nossa, logo pra dentista. Ai. Ô, Carla, eu não sou dentista, mas eu reparo nos dentes. Gente, eu marquei consulta pra ele na faculdade. Não. Olha a dica, querido. Vem cá, ó, marca aqui. Ai, porque Marquei pra eu, você. sei lá, falei que eu tava precisando. Nem precisava, gente. Eu atendi o SUS. O que mais tinha lá era paciente. Tinha paciente saindo pela porta da faculdade. Mas eu falei que eu precisava de um paciente e tal, porque eu queria fazer uma limpeza, um clareamento. Eles tinham um dente que a gente chama de supranumerário. Então é um dente a mais no céu da boca. E esse dente entortava os dentes da frente dele. Então eu já tinha marcado extração pra... Gente, eu já tinha... Mas por que você... Porque eu achava que fazendo isso ia melhorar. Ela queria pegar o cara na planta e deixar pra melhorar ele. Não, eu não queria pegar ele na planta. Tudo isso pra beijar na boca? Nossa, que burocracia. Então, porque eu não queria beijar. Aí eu pensava, Mas parece que queria. não queria, só que eu queria ajudar, né, coitado? Eu sou uma alma caridosa. A ONG de baixo. Bom, mas beleza. Aí, tipo, não ia dar tempo de fazer tudo isso no dia, né? Tipo, não faz milagre. E aí, calhou que tinha um menino que eu ficava, que eu gostava, só que ele já era formado e também morava numa outra cidade. Quando a gente chegou nessa festa, estavam os dois. Tipo, o que veio, que eu não queria ficar, e o que veio, que eu queria ficar. Entendi. Só que assim, não dava, né? Nem pra ficar com um na frente do outro, nem vice-versa. Por que, Carla? Porque eu era trouxa, se é hoje... Não dava pra Ah. manejar? Não era manejável mesmo? Não era manejável. Mas se fosse hoje, né? Mas na época, Mas espera, vocês estavam no mesmo grupo? sim. Tudo amigo de amigo, do amigo, e Mas todo você mundo não no mesmo queria grupo. ferir os sentimentos do feio. É, coitado. Coitado. Coitado, né? Ele não Dó tem é culpa. o pior sentimento que você pode ter por alguém. Deixa eu contar a história. Daí, beleza. A gente saiu de lá, fui pra uma república que uns amigos moravam, não fiquei com nenhum dos dois na festa. Aí eu fiquei enrolando esse menino, não fiquei com ele. Qual? O que você feio. queria? Ah, tá, o feio. Não, E o o que ficou na festa, eu vim embora. Ah, tá. Aí não fiquei com ele. Aí na época tava mania de caçar Pokémon, lembra? Nossa, eu lembro, pelo amor de Deus, gente. Aí ele dormiu lá na cidade que eu morava. E juro, gente, eu queria me matar. Aí no dia seguinte ele falou: então vamos almoçar juntos, tá? Não sei o quê. Aí eu inventei de caçar Pokémon. Aí mandei uma mensagem pra uma amiga minha e falei: olha, eu vou estar em tal praça, tá? Aparece lá sem querer, tal, não sei o quê. Bom. Só que aí não teve jeito, né? Tipo, tava só eu e ele lá na praça, eu beijei ele, a Bruna chegou, aí a Bruna inventou que um irmão dela tava passando mal, tal. Aí eu falei que eu tinha que ir lá, então, com ela, né? Umas coisas assim. Eu cheguei na casa da Bruna, gente, eu vomitava as tripas. Porque eu tinha beijado esse... Tinha asco, amiga, eu tinha asco dele. Meu Deus. Aí, não, gente, só piora. Ele não ouça. Meu Deus. É, você se ele ouvir, ele sentiu vai tão saber. obrigada a ficar com ele que se... Meu, eu vomitava. A Bruna rachando o bico, ela segurava meu cabelo e ria, e beleza. Aí esse menino continuava me mandando mensagem e eu não respondia, né? Tipo. Aí. Ela tinha dó, mas nem tanto. Deixa pra Não, lá. depois que eu passei mal, já passou a dó. Mas tudo bem, ele voltou pra Araraquara numa outra festa. Meu Deus. E aí o after foi na minha casa. Então ficou todo mundo lá em casa e ele dormiu no sofá. Ele, oxi, não é?
E eu, tipo assim, puta que eu pariu. Mas tudo bem, eu não fiquei com ele esse Sozinho? dia. Sozinho? Dormiu ou lá. com a outra- Não, ficou lá sozinho. E eu fui dormir, né? No meu quarto. Larguei ele lá dormindo na sala. Aí, Trancou a não fiquei porta? com ele, obviamente. Não fiquei com ele e tal, beleza. Deu tipo umas 6 horas da manhã, um amigo meu me ligou. Desesperado. Carlinha, eu vou morrer, tal, não sei o que, vem me buscar, eu preciso ir pro hospital. Como assim? Não, foi minha salvação. Eu acordei esse menino que tava lá no sofá. Falei assim, eu preciso ir levar fulano no hospital, tal, você vai precisar ir embora. Aí ele, como ele não se tocava, gente, ele não se tocava, juro por Deus. Ele falou, não, eu vou com você. Ah, não, pelo amor Foi de comigo Deus. pro hospital levar esse outro, que teve a brilhante ideia de fazer uma competição de quem lá na República ia dormir por último. Então eles começaram a tomar energético sem parar, sem parar, sem Calma, eu parar. tô perdida. E o hospital? Calma, então, eu fui buscar esse meu amigo. Ah, tá. Porque ele começou a tomar Entendi. energético sem parar, começou a passar mal, o coração disparou, achou que ia infartar. Fui com ele pro hospital, aí o outro foi junto. Aí o médico chamou, esse meu amigo tinha medo de injeção, ainda tive que entrar com ele na sala, vi a bunda dele esse dia, pra ele tomar injeção e tal. Aí eu falei pro querido lá que, cara, não tinha condição, que ele precisava ir embora tal. Aí ele até foi pra República com esse meu outro amigo e ficou lá. Aí durante a semana ele me mandou um textão falando que ele não sentia reciprocidade, porque só ele que ficava atrás de mim, né? Não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E aí eu falei, olha, você não sente reciprocidade porque não tem reciprocidade. Gente, eu juro por Deus, ele me mandou aquela música Sei de Cor, da Marília Mendonça. Eu não posso escutar essa música até Você hoje. lembra dele? E eu fico com vontade de vomitar. Eu fico enjoada só de ouvir a música. Não, Mentira, não, eu amiga. juro por Deus, não posso ouvir essa música. Mas calma. Meu estômago embrulha. Mas calma, você... Amiga, ele parecia um sapo, sabe? Com papo. Calma, mas tinha um gosto ruim? Amiga, pra mim foi tudo horrível. Não, mas... Não, às vezes... Não, coitado. Só tem bafo mesmo, sabe? Não tinha, mas ele parecia um sapo. Sei lá, eu olhava pra ele e via o papo mexendo assim. Ai, foi horrível, juro, foi muito ruim. Você beijou pra ver se ia virar príncipe. Não, aí eu virei a Fiona. Foi isso que aconteceu. Mas foi isso. E o outro, você ficou com outro ou não? Que você queria? No dia não, né? Mas em depois, sempre. Ah, menos mal, né? Não perdeu. Não, filha, tem que saber fazer. Ó, vou falar um meu. Gente, bizarro, bizarro. Eu estava solteira há muito tempo e eu resolvi entrar no Tinder, que eu nunca tinha usado esses aplicativos. Dates ótimos sempre começam com essa frase, né? Eu resolvi entrar no Tinder. Não, e era, gente, juro, era tipo um cardápio, porque você só via uma foto, duas, sei lá, descrição. Era muita gente mandando mensagem, assim, era na época que tava, meu, muito em alta. E aí eu dei match com um cara e a conversa super fluiu, assim, muito mais do que com os outros. E ele já marcou um date, assim, no dia seguinte, foi muito rápido. E eu assim, ah, beleza, chamou pra ir no Outback, tá tudo bem. É um Lugar super público. Exato. Beleza, a gente marcou. Eu cheguei no Outback e ele já estava lá. Então ele chegou antes de mim. E eu achei estranho, porque normalmente quando você encontra com alguém, você encontra na porta. E não, tipo, o cara tá sentado já na mesa. Eu achei isso muito estranho. Ligou um alerta assim em mim. Eu, tipo, meu, será que esse cara tem algum problema? Não sei o que que é. O que que tá acontecendo? Não sei, gente. Pra mim tinha alguma questão. Aí eu, tipo, ele não levantou pra me cumprimentar. Foi tudo muito estranho. Tipo, cumprimentou de longe, aí eu sentei. Tipo assim, ele tava sem calça, assim. Você tá Sei, fazendo tipo, alguma coisa. tinha algum problema. Não era possível. E assim, o cara não ia no banheiro. Tipo, a gente ficou mó tempo lá. Sabe umas coisas estranhas? E a conversa, tipo, não fluiu igual nas mensagens. Eu percebi que ele tava um pouco nervoso. Mas a gente comeu, conversou, tal. Aí acho que a gente já tinha bebido umas e ele já tava mais alegre.
A gente resolveu ir embora. Aí eu levanto, tal, nisso o cara levanta. Gente, o cara não era não, mas era tipo quase, quase. Eu acho que ele tava no limite. Eu acho que ele tava Tadinho, com ele tava vergonha. Eu não constrangido. sei. Porque assim, lá você coloca a altura. Eu não sei se é. Se todo mundo coloca. E, gente, isso nem é uma questão. O ponto é, o cara tava agindo estranho. E aí a gente levantou. Tipo assim, na ânsia de tentar esconder, ele deixou a Eu coisa senti muito que- mais estranha Exato, eu senti. do que se ele tivesse te cumprimentado de pé, do que se tivesse, né? Ele era mais baixo do que eu. Uhum. Ponto. E aí, ele já tinha bebido, já tava mais animado, e a gente foi saindo, e aí eu percebia que ele ficava meio constrangido, tipo, de ficar do meu lado, então meio que ele ia na frente. Sabe, tudo muito estranho. Aham. Tudo muito estranho. Tipo, eu percebia que ele estava desconfortável. Aham. E aí, nisso, só que eu percebia que ao mesmo tempo ele tava afim de mim, e eu nem sabia, nem se eu tava afim, se eu não tava. Eu tava tipo, mano, foda-se, naquela época da vida, tipo, foda-se tudo. Aí eu acho que ele não tinha ido de carro. E eu estava com o meu carro e eu tinha parado na rua do lado. Aí ele, vamos até lá, tal, a gente conversa melhor. Meu, eu só sei que a gente foi chegando no meu carro e o cara começou a, tipo, vir pra cima de mim, querer me beijar. E o cara vinha, tipo, com a língua, assim. Ai, sabe? Socorro. Só que ele não me alcançava direito. Ficou uma situação muito estranha. Não deu match, definitivamente não, deu match. E aí ele já tinha... Eu tava muito constrangida, porque eu... Porque assim, ele tentava vir me agarrar e não conseguia me agarrar direito. Gente, é tudo muito estranho. Mas eu beijei ele, meio no impulso, sabe? De não conseguir. Sei como é. Porque assim, não é que eu não queria, mas tipo, tava tudo muito estranho. Tipo, foi estranho lá dentro, foi estranho indo pro meu carro, foi estranho no meu carro. Aí quando a gente sentou, cada um do seu lado do carro, ficou mais de boas, assim. Aham. A gente se beijou, mas assim, eu nunca mais nem falei com esse cara. Mas foi muito estranho, gente. É, Muito tudo estranho. de Tinder era estranho, assim, porque as pessoas ficavam maquiando muito várias coisas que elas eram, no final elas não eram nada disso. Gente, E aí fica realmente um clima estranho, né? e eu não sabia agir porque eu não sabia, tem tanto tempo que você tem que conversar com a pessoa. Eu não tinha, eu nem Nem sabia pensava, as regras, a eu não etiqueta sabia do Tinder. nem em relação à minha segurança, sabe? É. Tipo, eu nunca vi esse cara na minha vida, cara. Mas enfim, foi isso. Foi uma história engraçada que vai ficar aí, mas foi muito estranho. Foi muito estranho. Nossa senhora. Eu tava tentando pensar em piores dates da minha vida. Eu não consigo pensar em algum que tenha sido tão ruim assim pra mim. Mas eu acho que teve um que eu fui cuzona, assim. Que fui. Talvez eu tenha sido um dos piores dates da vida dessa pessoa, assim, sabe? Porque assim, eu tive uma época da minha vida que eu não tava querendo sair com pessoas, assim, tipo, ter relacionamentos amorosos. Não tava. Eu tava só querendo encontrar minhas amigas na balada, dançar a noite toda, depois voltar pra casa. E era isso. Era isso que eu queria. E daí, sei lá, às vezes você sai com umas pessoas assim, tentando alguma coisa e você já não tava muito afim, entendeu? Mas era uma pessoa que eu já conhecia, tal, tudo bem. Beleza, aí a gente saiu pra jantar, gente, e daí, tipo, no jantar eu já tava assim, meu Deus. Era um lugar, tipo assim, descoladinho, não era nada, enfim. E aí a gente tava conversando, tal, não sei o que, eu não tava sentindo match e tal, e eu tava, meu, com um fogo no rabo pra sair pra dançar, assim, sabe? Pra ir pra balada mesmo. Eu queria sair com as minhas amigas e ir pra balada. Gente, e aí nisso, eu tava mandando, no meio do date, eu tava mandando mensagem pra você, Caroline. Era pra você, eu acho.
Eu com certeza que era pra você. Mas vocês foram aonde? Tipo, jantar? Era Ou num bar? jantar. Eu acho que foi num barzinho, assim. Aham. Mas numa hora meio de jantar, assim, sabe? Um barzinho de sentar. E aí eu tava mandando mensagem pra você na hora. E assim, e eu acho que ele ficou super desconcertado, achando que eu ia sair dali e sair com outro cara, Nossa. entendeu? Eu acho muito que ele deve ter pensado isso, mas na hora eu não tava nem pensando, gente. Eu só queria sair dali, pegar meu saltinho e ir numa balada com as minhas amigas, de verdade. E aí eu lembro que eu falava. Saltinho, porque a gente ia de salto pra balada. Saltinho, naquela Como época. a gente aguentava isso? Na época dos astecas, se ia de salto pra balada. E aí eu lembro que eu falei assim, chegou uma hora, né? Ai, tá, então eu vou embora. Tipo assim, sabe? Do nada. Vou assim. embora, tal, não sei o quê. E aí eu me lembro, gente, que ele me perguntou assim, mas você vai pra casa mesmo? Aí eu fiquei super desconcertada. Eu falei, vou, super, tal, não sei o quê. Saí. Vou super, É. tipo... Aí ele, tipo, se ofereceu pra me levar na minha casa, tudo bonitinho, assim. O cara fez, meu, tudo, assim, certinho, sabe? Eu falei, não, eu vou de Uber mesmo. Gente, peguei um Uber e fui pra balada, vocês Você acreditam? foi de lá. Fui de lá, direto. Fui de lá. Então, assim, eu não me lembro de um pior date da minha vida, mas eu acho que eu fui um dos Porque ruins você não dessa tava ali, né? 100%. tava, tipo, não tava curtindo, não tava rolando, mas coitado, ele ficou, eu acho que ele ficou pensando que, tipo, eu ia fazer um double date, assim, Sim. sabe? Mas foi isso. Aí até hoje eu penso, falo assim, nossa, fui meio zoada. Amiga, você fez Seja você a tóxica. melhor assim. Que é o que a gente tem de história de gente tóxica. Nossa senhora. Meu Deus. Mano, eu vou contar um. Esse, eu acho que, nossa, nunca mais na minha vida que não gosto de desafiar o universo. Não, melhor. Mas, juro, bom, graças a Caroline, como vocês podem perceber, gente, a Caroline tá sempre no meio das nossas histórias. Foi aniversário Obrigada dela, de nada. né? E aí tinha um cara lá, vamos chamar ele de Joãozinho, Uhum. que é amigo do noivo da Carol. E aí, tipo, lá no aniversário, tudo bem, ok, ele pareceu ser um cara legal, e Um adendo. A Carla ficou, assim, metade ou mais da metade do meu aniversário conversando com esse cara. Super, eu achei, inclusive, que eles tinham se beijado. Inclusive, ela foi pra fora sozinha com ele pra conversarem. Então, eu também tava achando que tava dando super match. Mas não, eu nem beijei ele no dia do aniversário da Carol. Até porque ele tinha fumado, né? Então ele tava meio. Quer dizer, achei eu que era por causa disso, teve que ele uma tava hora meio grog. Que eu olhei e você tava, tipo, com as mãos, assim, no ombro dele. Eu achei real que vocês estavam, tipo, Se beijando? Não, foi a hora de cara que ele me chamou pra dançar. Que ele falou que fazia aula de forró e tal. Pode ser. Enfim, tudo bem. No dia do aniversário da Carol, foi ok. Não fiquei com ele porque era um aniversário, assim, tipo, no salão do prédio, ninguém tava se pegando, era karaokê, tava, tipo, Sim. todo mundo, né? Então eu conversei bastante com ele e tal. E todo mundo ali falou que ele era um cara legal, tal, não sei o quê. E aí eu falei pra ele, eu falei, ó, tipo, se você quiser, a gente pode ter um date e tal, não sei o quê. Aí ele me chamou pra sair no dia seguinte, por algum motivo eu não podia ir. E depois a gente marcou, então, de sair. No dia que eu fui sair com ele, me deu já um ciricutico. E eu tenho essa mania de, tipo assim, não ouvir o meu corpo. Eu me arrumei nesse dia chorando porque eu não queria ir. Que horror! Ela vomita saindo de um date. E... Só? Gente, o corpo dela tá ali. Meu Deus, em prantos. E ela não ouve. Não. Tá vendo? Eu preciso ouvir mais o meu corpo. Mas enfim, foi pro date, chorando e tudo mais. Ele tinha pedido pra eu ir de tênis. Beleza, né? Fui de tênis. Aí eu só tinha falado pra ele que eu não queria fazer trilha, porque ele tem essa pegada, e era um domingo. Bom, aí cheguei num barzinho normal na Vila Madalena, que
Assim, não Que você necessariamente. poderia ir de salto. Exato. Tipo, não teria necessidade dessa exigência, né? Mas tudo bem. Aí chegou lá, ele virou pra mim a primeira coisa. Aí, a hora que eu olhei pra ele, gente, eu tive uma sensação do tipo assim: cara, o que eu tô fazendo aqui, sabe? Tipo, eu não queria estar aqui. Amiga, eu não sei, foi uma sensação Estranho, gente. muito bizarra, assim, sabe? Mas tudo bem, fiquei lá, né? Aí ele virou pra mim e falou assim: repara a nossa mesa, vê o que tem de diferente. Aí na mesa que a gente tava sentado tinha um vasinho. Aí nós Aí ele falou assim: eu trouxe esse vasinho pra fazer uma analogia com o que eu acredito que é um Ele levou um relacionamento. vaso? É. Eu achei que ele pediu pra alguém do bar. Não. Amiga, o que é isso? É mágico? Vaso com flores, né, Carla? Não, era um vasinho só, tipo, com umas folhas. Vai, tinha Como umas. assim? Porque a questão é regar, né? Tipo, você vai regando. Mas regar a folha? Rega a semente. Porque você vai regando a planta, ela vai, tipo, dando as coisas, creio eu. Ele foi performático. Foi. Aí eu já achei aquilo meio, né? Mas tudo bem, não falei nada, fiquei quieta. Aí ele falou assim: então eu poderia ter te trazido um buquê, mas eu quero que você entenda que na minha cabeça um relacionamento ele tem que ser cultivado, tipo igual um vasinho de flor. Beleza. Primeiro date. Ele vira, aí só que aí começou, uma pérola atrás da outra. Foram muitas, que agora eu não vou lembrar de todas, mas assim, dentre as principais. Não, mas vamos falar do tênis. Porque o Calma, eu já vou chegar lá. Ah, tá. 5 meses? Espera aí. Aí, beleza. Ele virou e falou assim, que ele tinha escolhido me levar naquele barzinho, porque como eu tinha feito questão de conhecer ele poderia ter me levado em qualquer restaurante de São Paulo. Porque ele trabalha com o mercado financeiro. E que quantas pessoas que eu conheço que vieram morar em São Paulo, ganhando R$2.000, que hoje em dia conseguiam morar na Paulista. Nossa. E assim, começou, tipo, né? Que ele não tinha carro, mas eu nem perguntei, tá? Ele falou que ele quis. Porque pra ele não compensa ter carro em São Paulo, porque isso é um despropósito. E aí ele começou a falar que então ele poderia ter me levado em qualquer lugar de São Paulo, mas que ele me levou num lugar simples. Porque já que eu não tinha ficado com ele no seu aniversário, porque eu falei que eu queria que a gente se conhecesse e tal, o foco então tinha que ser ele, não o lugar. Então se ele tivesse me levado num lugar mais glamouroso... Gente, que conversa é essa? Não, amiga, Se tivesse levado num lugar legal, você não teria prestado tanta atenção em tudo que estava acontecendo ali naquele garoto. Exatamente. Aí eu não sei o que foi que ele entrou no assunto de ansiedade. E aí ele me perguntou o que eu achava sobre as pessoas que tomavam remédio para ansiedade. E aí eu falei que eu achava que a ansiedade ela tinha que ter um tratamento como qualquer outra doença. E aí ele falou que é por isso que a indústria farmacêutica estava como estava hoje em dia. Porque as pessoas não sabem se controlar. Que ele, por exemplo, é mega ansioso. Mas o que ele faz? Ele pega e vai fumar um no meio do mato, tocando violão. Então que ele não alimenta nada. Aí eu já tava poucas, porque isso já tinha acontecido várias, porque não alimentava a indústria farmacêutica. Aí o que aconteceu? Quero ver perder um braço. Não, aí eu virei pra ele e falei, você não alimenta a indústria farmacêutica, mas você alimenta o tráfico, né? Porque, assim, no Brasil a maconha ela é proibida. Não, a pessoa trabalha numa financeira, no mercado financeiro e quer vir cheia de moral contra a indústria farmacêutica. Entendi. É. Tá. Ah, e ele falou que ele teve que aderir ao mundo Coerente. capitalista porque ele gosta muito de dinheiro. Ah, igual as farmacêuticas que a gente tá Exato. falando. Entendi. Depois ele entrou no assunto Sim. de o que eu achava sobre a questão de estética. Tipo, as pessoas que faziam botox, tal, não sei o que. Ele perguntou se eu tinha algum procedimento estético. Aí eu falei, eu tenho silicone e rinoplastia. Falei assim, eu acho que as pessoas fazem o que elas querem, porque cada um tem o seu corpo pra fazer o que elas querem. Eu falei, se você é contra, é só você não fazer. Sim. Certo? Simples. Bom, nesse ele pegou um gancho, que eu não lembro direito o que foi, mas ele começou a desembestadamente falar da ex. Que a ex, o estopim pra ele foi que a ex sabia que ele não queria casar. E teve uma festa da família dele, que foi um casamento, que ela quis participar da brincadeira do buquê. E ela pegou o buquê. E ele ficou muito puto. Porque aquilo pra ele foi um absurdo.
Só que ele tocou num ponto muito sensível pra mim, porque eu passei a mesma coisa com o meu ex. Eu peguei o buquê no dia do casamento da mãe dele e ele começou a chorar, falando que não queria casar. E eu falei, Poxa, gente, você pegar buquê é sobre você. foi o que eu falei pra ele. Eu falei, mas você tá chorando? Quem vai casar sou eu. Tipo, calma. E assim, e aí o cara falando da ex dele, tipo assim, como que, nossa, que absurdo ela ir participar de uma brincadeira de pegar o buquê, sendo que ela sabia que ele não queria casar. Aí disse que parece que falou na frente da família inteira dele lá que ele não ia casar e tal, porque parece que, tipo, ele falou que ele se sentiu pressionado. Enfim, ele terminou com essa menina por motivos, né, enfim. Aí ele virou pra mim e falou assim, mano, eu não sei o que Coitada, você... essa menina é uma santa, dependendo do tempo que ela aguentou esse cara. Nossa, mano. Merecia Sim. ser canonizada. Eu, por horas, achei que ali ia rolar um assassinato. Ele contou da história do término. Contou, mas eu não me lembro direito. Eu lembro que ele falou que o estopim foi isso que aconteceu no casamento. Tá. Aí ele falou pra mim que ele não sabia se eu tava procurando um relacionamento pra ser esposa troféu. Mas que ele não ia ficar sustentando namorada, mulher. Áudios do Facebook, do Instagram. Gente, sim, aí quando eu te encaminho as coisas que eu vejo, eu mando e falo, nem é meme, porque, cara, não é. Aí eu já fiquei muito puta, né? Eu falei assim, meu querido, eu trabalho, eu tenho meu consultório, eu não preciso de homem pra me sustentar. Tipo, não sei de onde é que você tá tirando, né? Essas ideias de esposa troféu e tal. Meu, aí eu já comecei a ficar meio irritada com ele, né? E eu me segurando, pensando, Não, o cara, ó, vamos lá. O cara falando de indústria farmacêutica. Ela é dentista. Falando de procedimentos estéticos e ela já fez, tipo, ele tava... Não é uma esposa troféu, mas ama dinheiro. Gente, é tudo que o muito dinheiro dele é estranho. pra ele. Tipo assim, que ele É tava igual fora. aqueles caras que falam, não venha querer meter a mão no meu dinheiro, porque meu dinheiro é pros meus mimos, e pro meu cachorro, e pro meu gato. Ah, pelo amor de Deus. Não, o cara ganha 2 salários mínimos, pra ele é isso. E é isso. Talvez, mas não sei. Aí eu só Gente, sei. não importa quanto ele ganha, tipo, importa quem a pessoa é. E... Ai, olha, amiga, mas só por Deus. Eu só sei que ele falou que tava fora de cogitação também ele ter filho em São Paulo. E eu pensando, meu querido, você não precisa me falar nada, porque tá fora de cogitação eu ter filho com uma pessoa igual a você. Tipo, Tranquilo, não vai acontecer aqui. fica em paz, tá tudo bem. Gente, Bom, aí depois ele explicou, ele falou assim, eu quero te levar num outro lugar. Aí era tipo assim, 2 quarteirões desse bar, e eu só pensando, mano, eu quero ir embora. E eu não fui embora, porque eu tenho esse problema, né, de tipo, sei lá, barrar a pessoa. Não, e Ou eu- eu fiquei preocupada também, porque, tipo, ele é amigo, querendo ou não, do Matheus. Né, eu ia encontrar ele em outras situações da minha vida. Apesar dele não estar preocupado, é, amiga. mas eu, né? Mas enfim, tá. A gente saiu de lá e foi pra um forró. Eu não conseguia deixar ele encostar em mim. Tá ligado na história que eu acabei de contar? Ela vai falar Já que não comecei deu. a ficar, tipo assim, enjoada. Tipo assim, do tipo, meu, vou passar mal de novo, tal. E o tênis, era por causa do forró? Aí eu virei pra ele e falei assim, então, Joãozinho, a questão é que eu tô tão mais acostumada a estar de salto, que pra mim acaba sendo muito mais confortável do que estar de tênis. Aí ele falou, mas é porque eu queria saber se você se veste igual você tava vestido no aniversário da Carol. Como? Amiga, eu tava com uma calça vermelha, um crop de vermelho. Aquela roupa de Ariana. Ah, verdade. E daí? Tipo, o que ele tem com isso, meu? Vai se fuder. Mas enfim. Aí eu não consegui dançar, né, amiga? Porque eu tava naquele forró, olhando aquilo e falando, puta que pariu. E ele achando que tava balando. E eu achando aquilo tudo uó. E aí o que eu percebi? Ele tá sendo super desconstruído, Sim. levando vasinho. O esquerdo macho, Eu quero saber o que ele fez com o vaso no forró. eu larguei lá no bar. Eu não levei. Mas era pra você ficar com o vaso? Se Era era meu. dele? Ele me deu. Ah, pelo amor de Deus. Nem peguei, ficou lá. Tá lá até agora. Mas enfim. Aí eu só queria que ele parasse de falar, porque eu não aguentava mais ouvir aquele cara falando na minha orelha. Aí ele falou assim, e se a gente fosse no cinema? Aí eu pensei, mano, Não quero. não quero, porém, beleza. Calma, Por quê? ia ser o terceiro lugar que vocês É. viram? É.
Não, você ficou nesse date. Ai, é uma eternidade, amiga, juro. Pra mim foram horas e horas sem fim. Faltou você mandar uma mensagem Não, mas pra Carol pra vocês irem na balada. É, exatamente. Não, acho que eu cheguei umas 5 horas no date, umas 11 eu tava em casa. Bom, enfim, aí a gente foi. Aí ele quis assistir aquele filme, puta, esqueci o nome agora, tava super em alta na época, que era sobre estética. Ai, a substância? Aí esse, Aí o que aconteceu? A pior coisa que poderia ter acontecido na fila da pipoca. Tava lotado o cinema, gente. Ele pagou as Calma, coisas. vamos chegar lá. Vamos Não, chegar mas- lá. Calma. Aí chegou lá no bagaço da pipoca. Ela tava lotado. E aí a gente foi no computadorzinho lá, pagou, né? E foi na fila só pra retirar. E, meu, aquilo não andava. Aí ele virou pra mim, na fila, e falou assim: Meu, me fala uma coisa. Você faz isso com todo mundo? Ou eu sou o primeiro otário que aceita sair com você sem Hã? ter ficado com você, tipo, antes? Esse. Eu não saberia nem como reagir. Aí você imagina. Eu achei que ele ia falar assim: eu sou o primeiro otário que sai com você e que paga tudo. Eu achei que ele ia falar isso. Não, amiga, daí já teria cruzado meu limite. Daí eu já teria falado assim, eu que sou a primeira otária que tá aguentando 3 rolês em um date com você. Pegava minha bolsinha e ia embora. Aí eu olhei, tipo, pra cara dele, né? de tipo... Aí ele falou assim, porque eu não tô acostumado com esse tipo de menina. Porque como vocês que estão solteiras, gente, eu juro por Deus, pela minha Nossa. mamãe. Ele virou e falou, como vocês que estão solteiras estão acostumados a receber o mínimo, normalmente eu só falo pra pessoa, oi, meu nome é Joãozinho. E a menina já fica toda derretida. Entendi. Em que mundo que essa pessoa vive? Tipo, não Eu tá não vivendo sei. no mundo real. Aí eu virei pra ele e falei assim, É o mundo olha... dos machos, né? Eu falei, olha, se você estar numa fila de cinema com uma pipoca é fazer muito, falei, eu não sei com o que elas estão acostumadas. E daí? Nossa, Aí ele ótima ficou todo resposta. meio desconcertado e tal. E nisso a gente chegou na nossa vez. O asno, na hora que colocou lá Ai, juro. Pra pegar a pipoca, ele pegou só a cobertura e uma água. Ele não pegou a pipoca. Ele achou que, tipo, só. Sabe o que você vai comprar? Ele achou que comprando a cobertura automaticamente já vinha a pipoca. Hã? Sabe essas coberturas de Mas o MM valor e é tal? bem diferente, né? Mas ele é rico? Oxe. Ele não sabe o valor. Ele não de sabe o ser, valor sabe? das coisas. Aí chegou pro cara Gente. e deu o bilhete lá pro moço que tava servindo. E aí o moço falou: Olha, você só comprou isso e isso, não veio a pipoca. Gente, ele fez um escândalo. Nossa, que eu não vergonha. sabia aonde me Eu não sabia enfiar. esses detalhes. Sabia, você esqueceu. Mas eu te Amiga. contei a minha indignação. Não, dessa parte que ele Sim, fez o barraco. Que ele falou pro cara, tipo, o maior grosso gritando que ele tava achando que ele tinha cara de palhaço, que olha o tamanho da fila, que ele não ia ficar naquela fila de Gente. novo. Aí eu pedi desculpa pro moço. Porque eu fiquei Não desconcertada. E você foi ver o filme? Entrei no cinema, sentei. Aí ele falou assim: eu vou lá pegar a pipoca. Nem respondi. Miga, juro, eu nunca prestei tanta atenção num filme na minha Nossa, vida. Não, e esse filme eu achei ruim. Eu achei esse filme Eu só Eu no final, gostei eu muito, achei. mas dá muita aflição. Não dá pra você ficar olhando o tempo todo pra tela. Exatamente, eu achei. Dá. Eu Você tá achei, do lado com um maluco psicopata, dá? eu achei Dá. muito ruim esse filme porque eu fiquei meio perturbada. Se eu já tivesse perturbada, igual você nesse date, eu acho que eu ia ficar ir pro CAPS depois. Porque... Então, no fim, quando você me fez a pergunta, quem pagou o cinema fui eu, Por quê? porque ele já tinha pago o bar. Aí ele falou pra você, paga o cinema, É. que eu já paguei o bar. Aham. Bom, aí eu prestei maior Sei nem atenção o que na dizer. face da terra, nesse filme e tal, não sei o quê. A hora que acabou o filme, ele falou, você quer ir jantar? Eu falei, não, tá muito tarde, amanhã é Nossa, segunda-feira. tem um quarto Eu rolê. quero ir pra casa. Aí ele falou assim, então tá bom. Ele falou assim, então agora é o seguinte, eu não sou o tipo de cara que fica atrás. Eu que montei todo o Ele nosso é várias primeiro coisas, encontro, né? é um bosta, em resumo de tudo que ele é. Mas enfim, eu que, tipo, planejei todo o nosso primeiro encontro. Então agora, se você quiser ter um segundo encontro, o planejamento é todo seu. Você só me manda mensagem falando o dia pra ver se eu posso
e a gente se vê. E eu pensando, né? Em que mundo esse cara tá achando que vai ter um segundo Ainda encontro? bem que ele deixou a decisão com você e não ficou te enchendo. Não, ele me mandou mensagem depois falando que o meu cheiro estava grudado na camisa dele. Não. E eu, tipo assim, lava. Passa Downy. Não, e Aí ele não me é mandou contra a mensagem. indústria. Ah, não, é a farmacêutica. A farmacêutica. Então a Não é. farmacêutica, o resto é tudo. E daí ele me mandou mensagem depois, eu não respondi mais. Ele foi perguntar pra Carol o que tinha Não, pra mim não. acontecido. Ah, não, pro Matheus. Pro Matheus. O que Eu não tinha falo com ele acontecido? assim. Sorte sua, né? O que tinha acontecido? Que eu não respondi mais ele. Tipo, pra pessoa é tão normal, tipo, agir que nem ele agiu. Não, amiga, eu vou falar a minha percepção, tá? É que eu não conheço ele a fundo. Ele é, inclusive, uma pessoa que eu não consigo ler. Até hoje, assim. Eu acho ele uma pessoa que você não consegue acessar, sabe? Você não consegue saber qual que é a da pessoa. Essa é a minha Ele é percepção. louco. Essa é a minha percepção. Mas até onde eu conhecia ele, até esse momento, ele era uma pessoa normal. Sim, mas o seu aniversário, pra mim, ele foi uma pessoa normal. Sabe o que eu acho que aconteceu? Ah, Eu acho que você intimidou ele. E não é culpa sua isso, óbvio. Mas eu acho que ele meio que tava se defendendo, porque ele tava se justificando demais. demais. E No assim, quem date. que perguntou alguma coisa pra esse menino? Mas e aí? Você E aí? beijou? Ai, amiga, eu beijei a hora que eu cheguei só, né? Ah, você beijou quando você chegou? Foi. A hora que eu cheguei. Depois, esquece. Mas cheguei em casa e fiquei escovando minha língua. Não vomitou dessa vez. Não, mas, amiga, tava tipo assim. Cara, foi muito louco, porque eu cheguei em casa com a mesma sensação que eu tive de quando eu fiquei com o mocinho lá, que eu passei mal. A mesma. Foi horrível. Amiga, da próxima me manda mensagem no meio do date. Não, filha, na próxima você esquece. Eu vou levantar e vou sair. Sim, por favor. Tá É. vendo? Testando os Os meus limites. Exatamente. Gente. Mas, gente, foi horrível. Horrível. Que horror. Foi. Ele achando que ele tava me fazendo um Ah, favor. eu acho que eu lembrei da ex que ele falou que o último dia com ela, ele fez seu dia mais perfeito, não foi? Alguma coisa Foi. assim? Ele falou que ele fez o dia perfeito No com dia ela. que ele terminou com ela. É, aí, tipo assim, um dia maravilhoso. Eles foram em lugares que eles já costumavam ir, que tinham marcado a relação deles e tal, pipipipopopó. E aí, quando eles transaram, porque teve essa informação, que era muito relevante pra mim. E aí, a hora que, tipo, que acabou, né? Ele virou pra ela e falou que não queria mais. Não, você tá de brincadeira. Não, juro. É isso mesmo, Carol, muito bem lembrado. Nossa senhora. E ele falou isso pra você. Não, é Eu ruim o perguntei. suficiente ele ter feito isso. Ele foi e Não, falou. e ele se vangloria, tá? Tipo o negócio do buquê, se vocês verem ele contar. Nossa, tipo, eu acabei com ela, porque ela já sabia que eu não queria casar. Nossa tipo, senhora. Você fez um favor pra ela, né, meu querido? Gente, então, Ah. também não. Nada vai superar esse date. É, amiga. Acho que você ganhou, hein? Mas é isso. Vivendo e aprendendo. Errando? Aprendendo os limites, né? Sim. E faz parte. É, e esse é um cara que eu pretendo nunca mais ver na minha vida. E é sobre. Tá tudo certo. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, se divertido igual a gente, porque, meu Deus, o que eu ri esse episódio. Não tá escrito. Não tá escrito. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Beijos. Beijos. Beijo.